6 fatos curiosos sobre o recém-nascido. Choram sem lágrimas, nascem inchados, dormem 16 horas por dia. Veja essas e outras características comuns aos bebês que acabaram de chegar ao mundo. Tornar-se mãe é uma das coisas mais especiais na vida, mas a verdade é que quando um bebê sai da sua barriga pela primeira vez, milhões de dúvidas chegam com ele. Nada mais normal, pois tudo ainda é novidade e esses pequenos têm características bem específicas a essa fase da vida, algumas tão curiosas, que despertam mesmo a atenção. 1. Lágrimas de crocodilo. Sabe aquela imagem do recém-nascido esperneando, mas sem uma mísera lágrima escorrendo pelo seu rostinho? Ela é normal e acontece porque logo após o nascimento é comum que o bebê ainda não produza lágrimas. Não se sabe ao certo o exato motivo dessa condição, mas acredita-se que seja porque os ductos lacrimais dos pequenos ainda não estejam abertos. O fato é que, durante os primeiros meses de vida, o bebê ainda não tem necessidade de umidificar tanto os olhos, mas isso muda com o passar do tempo. 2. Descamando. Se você é mãe de primeira viagem, talvez se assuste um pouco com a descamação da pele do seu pequeno. Pois saiba que isso é comum. As caspinhas são causadas pela chamada dermatite seborreica, responsável por formar uma espécie de crosta na cabeça, ou até mesmo nos ouvidos ao redor do nariz. Ela pode ser removida com a ajuda de um óleo antes do banho e de uma massagem bem suave. Para tratá-la, também é bom evitar o uso de gorros ou de cremes na região. Vale lembrar que essa condição não está relacionada ao vernix caseoso, aquela substância branca e oleosa que reveste a pele do recém-nascido, e que ajuda na sua adaptação ao novo ambiente após deixar o útero materno. 3. Vesguinhos. Será que meu filho é estrábico? Quantas vezes você já ouviu mãe se perguntando isso durante as primeiras semanas de vida de seus pequenos? Esse questionamento surge com frequência, já que os recém-nascidos costumam mesmo ficar vesguinhos ocasionalmente. Isso acontece porque eles ainda estão treinando os músculos responsáveis pelos olhos, ou seja, é só parte do charme do seu filhote. Entretanto, se for uma constante, a questão deve demandar mais atenção. 4. Inchaço. Logo depois do parto e ainda durante os primeiros dias de vida do bebê, é normal perceber que ele vai desinchando aos poucos. Isso por ser comum que ele saia do útero com algumas partes do corpo inchadas, como o rosto, principalmente os olhos, e também os órgãos genitais, esses, devido às doses de hormônio feminino que ele recebe antes do parto. 5. Visão curta. Sabe aquela história de que o recém-nascido só tem olhos para a mãe? Pois ela não é um exagero. Durante as primeiras semanas de vida, os bebês ainda têm a visão muito limitada e imprecisa, e é por isso que o rosto da mãe, que o amamenta tantas vezes por dia, segurando bem de pertinho, é a coisa mais interessante de todas. Nessa fase, eles só enxergam a uma distância de mais ou menos 30 centímetros, e ainda não distinguem as cores muito bem. 6. Só dormem. Recém-nascidos dormem muito. São, em média, 16 horas por dia entregues ao sono. Claro que isso tudo é bem dividido, principalmente ao longo da noite, quando eles acordam diversas vezes para mamar. E se você acabou de ter um bebê e sonha com o dia em que dormirá a metade disso, não fique com inveja. O sono é importantíssimo para o desenvolvimento do bebê. É enquanto dorme que o hormônio do crescimento é liberado, por exemplo, bem como substâncias que regulam o apetite e proteínas importantes para a ativação dos linfócitos, que compõem o sistema imunológico. Problemas com o sono do seu filho? Aprenda técnicas que fará seu filho dormir rapidamente. Leia a descrição desse vídeo e aproveite mais dicas.